Atos 27, de 1 a 26, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Vamos dar sequência à exposição do livro. Estamos chegando ao final do livro de Atos e chegamos até o capítulo 27, nos seus primeiros versículos. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura, Atos 27, de 1 a 26. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias,
nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, texto que nós lemos no começo do culto, na ordem do culto, Paulo, ele nos fornece o seu currículo. Ele expõe a sua vida, os seus sofrimentos, currículo que não é constituído pelas suas conquistas acadêmicas, mas fala acerca das suas muitas lutas, das suas aflições, tribulações, pelas quais ele passou no seu ministério. Nos versículos 25 e 26, ainda da primeira carta, da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo menciona os perigos pelos quais ele passou nas suas viagens marítimas, 3 naufrágios e perigos no mar. E não pensemos nós, irmãos, que o relato que nós lemos aqui em Atos, relato do naufrágio, ele não é mencionado na segunda carta aos Coríntios, porque, na realidade, a segunda carta endereçada à igreja de Corinto foi escrita antes, muito antes da sua viagem à Itália, da sua viagem a Roma. E nós podemos entender que Paulo, ele passou por 4 naufrágios, no mínimo 4 naufrágios. E nós, como eu disse, nós estamos nos aproximando ao final da exposição da carta, desse livro de Atos, desse livro histórico de Atos dos Apóstolos, e nós vimos nas exposições anteriores as várias oportunidades que Paulo aproveitou para testemunhar diante de grandes e pequenos, de testemunhar diante do sinédrio, da liderança judaica, de governadores, autoridades civis, autoridades eclesiásticas, diante do rei Agripa, e Paulo exercendo seu ministério, testemunhando diante de grandes e de pequenos. E, finalmente, depois de haver demonstrado o cumprimento das profecias do próprio Jesus, que importava que Paulo fosse a Roma, testemunhar diante do grande imperador César, nós vemos aqui Lucas narrando a viagem de Paulo de Jerusalém até Roma, onde nós vamos encontrar Paulo, no final do livro, testemunhando para várias pessoas nas oportunidades que Deus concedeu a ele. No primeiro capítulo do livro de Atos, no versículo 8,
nós lemos o resumo desse livro. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. E para os estudiosos, irmãos, para os intérpretes do livro de Atos dos Apóstolos, Roma representava os confins da terra. Afinal de contas, o Império Romano dominava sobre toda a terra, dominava naquela época. E Lucas, então, irmãos, vai narrar aqui como o apóstolo Paulo, em Jerusalém, embarca no navio, como era o seu propósito, como era prometido pelo próprio Jesus, que Paulo faria. Ele teria o privilégio, como nós dissemos, de testemunhar na grande capital do Império Romano, diante do imperador César. E a passagem que nós temos é o registro dessa viagem a caminho de Roma. O apóstolo Paulo estava em viagem a caminho de Roma. Vejam que, dos versículos 1 a 8, nós vemos essa primeira etapa, desde a partida de Jerusalém até chegarem a um porto da ilha de Creta conhecido como Bons Portos. Então, Lucas começa aqui nos dando informações sobre a viagem. Ele fala sobre a partida do apóstolo Paulo. Paulo, ele foi confiado a um centurião chamado de nome Júlio, o qual deveria levar em custódia não só o apóstolo Paulo, mas outros presos que provavelmente deveriam ser executados ou serem julgados em Roma. E vejam que ele, o oficial chamado Júlio, ele providencia passagens num navio adramitino, que é uma cidade que ficava perto da cidade de Troade, e esse navio, então, deveria ir até um porto maior, onde eles pegariam outro navio para assim cruzar o mar Mediterrâneo até chegar à Itália, até chegar a Roma. O navio saiu, o Lucas narra isso, chegou a Sidom. O oficial, ele foi um homem bom, ele foi um homem humanitário, porque ele permitiu que o apóstolo Paulo pudesse sair do navio, enquanto fazia aquele movimento, o navio estava ali descarregando e colocando outras cargas, e durante aquele período, então, o centurião permite que o apóstolo Paulo desfrutasse da companhia dos seus irmãos, da igreja de Sidom. É isso que Paulo faz. Havia ali pessoas que já conheciam o Evangelho, desde aquele momento quando os crentes se espalharam a partir de Jerusalém. Os irmãos vão encontrar isso em Atos capítulo 8, e como consequência daquela perseguição que houve contra os cristãos. Os irmãos conhecem bem esse texto. Houve a prisão de Estevão, Estevão foi apedrejado, e a partir dali houve grande perseguição contra os crentes, e aqueles cristãos que saíram de Jerusalém, parte deles veio para Sidom, e ali Paulo teve aquele encontro com aqueles irmãos crentes que moravam em Sidom. Dali, irmãos, diz o texto que o navio ele continuou a viagem, passou por trás da ilha de Chipre e navegaram até chegar à cidade de Mirra, onde trocaram de navio para um navio alexandrino, um navio que viera do Egito, trazendo grãos, indo em direção a Roma. E nesse navio, irmãos, nós vamos ficar sabendo que havia 300 pessoas
diz o texto que, saindo de Quinido, houve um vento contrário, e ao invés de passarem ao norte, passaram ao sul de Creta, aportaram no porto chamado Bons Portos. E até o versículo 8 nós temos informações dessa primeira etapa da viagem de Paulo. Dos versículos 9 a 12, irmãos, Lucas registra o que aconteceu naquele conhecido local como Bons Portos, que parece que não fazia jus ao nome. Né? Parece que não fazia jus ao nome. Por quê? Porque, embora o tempo estivesse ruim, o texto nos informa, no versículo 9, que já havia passado o tempo do dia do jejum. E, cronologicamente, o dia do jejum, ou o Yom Kippur, que é o dia mais importante para a religião judaica, quando os judeus passam o dia em jejum para expiar os pecados, e levando em consideração aqui o período, cronologicamente, nós podemos considerar aqui, se aproximando, o mês de novembro, período conhecido na região do mar Mediterrâneo, onde simplesmente se fechava para a navegação. Por quê, irmãos? Porque esse período estava chegando o inverno, aquele mar era muito revolto, não era propício para a navegação e simplesmente os navios encostavam, eles deixavam passar o inverno para então voltar a navegar. E os navios tinham que aportar para que, assim que possível, passando o inverno, eles voltassem a navegar. E esse período estava chegando, irmãos. Esse período estava chegando, a viagem havia se atrasado, o plano era chegar antes, mas por causa de desvios, com o tempo ruim, não era prudente eles continuarem a viajar. E foi esse o conselho de Paulo. Os irmãos podem observar, e Paulo aconselhou, olha, é prudente que nós permaneçamos aqui, versículos 9 e 10. E apesar da experiência e do conselho do apóstolo Paulo, ele faz isso ao centurião que estava ali comandando aquele navio, era a autoridade maior naquele navio, mas seu conselho ele não foi aceito e o centurião preferiu confiar no comandante, no mestre do navio, e aí decidiram avançar até um porto melhor, conhecido como Fênice, ou Fenice, viagem que poderia ser feita em menos de um dia, pois lá ofereceria condições melhores para abrigar 300 pessoas. Imagine ali um barco com 300 pessoas, não era qualquer cidade que poderia abrigar durante o inverno. Aqueles homens passariam ali vários meses, esperando, então, o inverno passar. Mas o versículo 13 diz que houve um vento propício, resolveram arriscar, mas a partir do versículo 13 ao versículo 20, nós vemos que eles deveriam dar ouvidos a Paulo, porque eles nem bem saíram ali do local. Subitamente, um vento vindo a noroeste, um tufão chamado Euroaquilão, esse tufão tomou o navio, e o navio saiu da rota e eles ficaram numa situação difícil. O texto mostra, irmãos, que eles fizeram o possível diante daquela situação, levantaram o bote, cingiram o navio. O que significa isso? Eles levavam cordas grossas e para que o navio não se espatifasse naquela tormenta, naquele tufão, eles amarravam o navio para que o navio ficasse firme, não se arrebentasse naquele tufão. E vejam que aliviaram o navio jogando as cargas no mar,
levantaram a âncora e, não tendo muito o que fazer ali, irmãos, lançaram as armações. Significa que eles lançaram todas aquelas armações que haviam no navio, foram jogadas no mar para que o navio fosse aliviado e assim eles pudessem salvar a vida deles. Vejam que no final do versículo 20, Lucas relata, e aqui é muito interessante que nós vamos ver Lucas presente ali. Lucas estava ali naquele momento, é por isso que ele usa aqui. Olha como ele diz aí no versículo 20, caindo sobre nós, ou seja, ele fala na primeira pessoa do plural, ele estava presente ali no naufrágio, e ele dá o testemunho relatando aquelas circunstâncias. E aquilo aconteceu, irmãos, aquele tufão por vários dias. Imagina os irmãos, aquele tufão, jogando o navio para lá e para cá, eles não viam mais o sol, eles não tinham mais visão da luz do sol, e, não tendo mais condição de navegar, diz que dissipou-se, afinal, toda a esperança, ou seja, não havia mais nenhuma esperança que eles sobrevivessem, e eles já estavam esperando ali o naufrágio do navio. No versículo 21, irmãos, Lucas registra uma segunda intervenção de Paulo. E Paulo, ele intervém no sentido de encorajar aqueles irmãos, aquelas pessoas. Havia ali, imaginem os irmãos, uma tremenda confusão. As pessoas, diz o texto, que eles não comiam, porque não tinha como, estavam sem esperança de vida, naquela situação terrível, e Paulo se levanta então e se pronuncia. Veja aí o versículo 21. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, diz, senhores, e ele começa ali a animar aquelas pessoas. Vejam que primeiro Paulo diz que eles deveriam ter dado os ouvidos a ele. Ele disse isso, olha, vocês teriam que ter dado ouvidos quando eu falei com vocês. Vocês não atenderam o meu conselho. Outra coisa que ele faz é encoraja as pessoas presentes a terem bom ânimo, pois nenhuma vida do navio seria perdida. Veja aí no versículo 22. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. O navio, ele se perderia, o navio se afundaria, mas ninguém morreria. E o fundamento, por que Paulo, qual era o fundamento que ele tinha para afirmar isso? O fundamento dessa palavra de Paulo era que o Deus, e ele diz aqui, a quem ele pertencia, a quem ele servia, havia enviado um anjo que prometeu a ele que não apenas a vida de Paulo seria preservada, mas todos do navio teriam suas vidas preservadas. Está aí no versículo 23 e 24. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Vejam, irmãos, que é um relato emocionante, né? É um relato cheio de emoções, cheio de termos técnicos, vários locais, locomoções marítimas, dados, detalhes, viagens realizadas. Nós estamos falando aqui de 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos atrás. Lucas relatando esses acontecimentos de forma tão emocionante, tão detalhada. E, a partir desse relato que nós consideramos, eu gostaria de trazer algumas lições para a nossa vida, irmãos, para o nosso dia a dia, para a nossa vida aqui nesta terra.
A primeira lição que eu gostaria de trazer para os irmãos diz respeito às evidências da historicidade do livro de Atos dos Apóstolos. Os historiadores, irmãos, os estudiosos, consideram esse livro uma preciosidade. Uma preciosidade, destacam como Lucas, o doutor Lucas, o escritor desse livro, como ele é preciso na terminologia empregada, utilizando aqui termos náuticos, os navios, os portos, as rotas, ele traça isso, ele relata isso com uma precisão incrível, irmãos. Isso nos lembra que nós não estamos tratando aqui de uma ficção. Nós não estamos tratando aqui de um romance, de um mito, nós não estamos tratando aqui de fábulas, irmãos. São registros históricos, acurados, de testemunhos oculares, como é o caso de Lucas, que estava ali presente e relatou todos os detalhes daquilo que estava acontecendo. Isso para nós não é novidade, irmãos. Sabemos que Atos é um livro histórico, um livro inspirado. Tudo o que ele registrou, que Lucas registrou, corresponde à verdade, com riquezas de detalhes, detalhes que nos trazem lições, detalhes que nos trazem ânimo. Ficamos boquiabertos, irmãos, com o poder da presença de Jesus cuidando da sua igreja, cuidando do seu povo, cuidando dos seus servos. Outra lição muito interessante aqui para a nossa vida é acerca da maneira que Deus conduz a nossa vida e alívios que Deus nos dá em meio à tribulação. A vida de Paulo não era fácil. E aqui nós encontramos Paulo dentro desse navio com 300 pessoas, muitos prisioneiros. No entanto, irmãos, nós vemos como Deus providencia alívio para Paulo naquela situação. Quais são os alívios que Deus providencia aqui para Paulo? Primeiro, Paulo estava acompanhado de Lucas e Aristarco, o macedônio. Além de ser citado aqui no texto que nós vemos, Paulo vai citá-lo em muitas cartas. E Paulo não estava sozinho ali, irmãos. Paulo tinha auxiliares queridos, amigos, pessoas que estavam ali ajudando-o, estimulando, animando, principalmente em meio às tribulações. Isso é obra de Deus, irmãos. Quantas vezes nós estamos passando por tribulações, dificuldades, e Deus providencia pessoas, amigos, companheiros, para aliviar a nossa jornada, para trazer alívio às nossas dificuldades. Outro alívio aqui, irmãos, Paulo poderia ter sido colocado sob custódia de um oficial perverso, um oficial mau, mas nós vemos aqui Lucas destacando que esse oficial chamado Júlio, o centurião, esse homem tratou Paulo com humanidade, tratou Paulo com dignidade, a ponto de permitir que lá em Sidom, na cidade de Sidom, Paulo pudesse ser assistido por aquela igreja. Imagina o ânimo que Paulo recebeu daqueles irmãos, naquele momento ali, a caminho de Roma, aqueles irmãos abraçando Paulo, orando por ele, animando, né, dando a ele assistência humanitária, sendo motivado, animado, bem tratado por aqueles irmãos. E Deus é assim conosco.
Deus é assim conosco, irmão. Muitas vezes passamos por dificuldades, momentos difíceis, que poderiam ser muito mais angustiantes, poderiam ser muito mais pesados, mas Deus providencia pessoas que aliviam a nossa caminhada, as nossas aflições. E como diz a Bíblia, irmãos, existem amigos mais chegados que irmãos, que nos ajudam na dura caminhada, nos ajudam nos momentos difíceis. Outra lição que eu gostaria de destacar para os irmãos diz respeito à confiança de Paulo no meio da tormenta. Porque aqui, irmãos, o registro ele é muito vivo. A situação aqui era desesperadora. E como Lucas ressalta isso, já tinham perdido até a esperança da salvação. Eles estavam ali dias dentro da tempestade, sem ver a luz do sol, terror, desespero, não podiam comer, não tinham como comer. E no meio daquilo tudo, nós vemos a tranquilidade de Paulo. Paulo estava confiante, ainda se levanta ali, no meio daqueles homens, com palavras de conforto, de animação e de esperança. No versículo 22, ele encoraja as pessoas a permanecerem confiantes. E a pergunta aqui é, de onde vem essa confiança de Paulo no momento de angústia? De onde vem essa confiança do apóstolo Paulo? O barco estava quase a naufragar. E de onde Paulo tira essa confiança, irmãos? O próprio texto, ele nos dá a resposta. Na realidade, Paulo estava ali tranquilo, confiante, por duas razões. A primeira razão é que ele conhecia a graça de Deus. Lembra da segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, que nós lemos? Paulo conhecia muito bem a graça de Deus. Ele falou muito disso nas suas cartas. Quantas e quantas vezes nós vemos Paulo ressaltando a graça de Deus? E Paulo, sabemos que por amor aos crentes, Deus, ele estende a sua graça alcançando a outros e age com misericórdia. E nós estamos falando aqui também, irmãos, da graça comum que é estendida àquelas outras pessoas. Porque Deus, ele preserva não só Paulo, Deus poderia muito bem preservar somente o apóstolo Paulo ali naquele navio, somente Lucas, Aristarco, mas por causa da graça comum, muitas vezes pessoas são abençoadas, são preservadas. A graça de Deus é estendida sobre outras pessoas, mesmo que não venha salvação aí nesse meio, mas a graça comum de Deus muitas vezes é estendida às outras pessoas. Outra coisa, Paulo conhecia também a fidelidade de Deus. Veja aí no versículo 23. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo. Nós estamos vendo aí Paulo conhecendo a fidelidade de Deus. Ele sabia que ele não era dele mesmo, mas de Deus. Ele pertencia ao Deus Criador do céu e da terra. Paulo pertencia ao Deus da providência. Paulo, ele conhecia o Deus que governa os tufões, as tormentas, as tempestades. E por isso, ele traz palavras de encorajamento àqueles homens. E Paulo confiava também, porque Jesus havia feito uma promessa a Paulo. Nunca nos esqueçamos disso, irmãos. Jesus havia feito uma promessa a Paulo. O anjo de Deus havia aparecido e dito que Deus
preservaria a todos, uma promessa de Deus, e Paulo podia confiar, porque Paulo confiava nas promessas de Deus e sabia que elas não falhariam, elas nunca falhariam. E além disso, irmãos, Deus havia prometido a Paulo que ele testemunharia diante de César, lá em Roma. Paulo tinha certeza que chegaria a Roma, nada o impediria de chegar a Roma, porque Deus havia prometido a ele. Nenhuma tempestade, nenhum tufão poderia impedir. Deus havia decretado isso. Portanto, senhores, vejam o versículo 25. Tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Aquela promessa estava ali acesa, clara, na cabeça do apóstolo Paulo, no seu coração, de que ele chegaria a Roma e testemunharia diante de César. Irmãos, em meio àquela tormenta, Paulo estava confiante, pois conhecia o Deus fiel, que cumpre as suas promessas. Isso é fonte de encorajamento, isso é fonte de ânimo para nós, irmãos. Podemos não enfrentar tormentas, podemos não enfrentar tempestades no mar, podemos nunca experimentar aventuras marítimas, tufões, navios prestes a naufragar, mas todos nós passamos por tormentas e tribulações nessa vida. E de que forma nós vamos responder a elas, irmãos? Como nós vamos responder às tormentas da vida? Como nós vamos responder às tribulações pelas quais passamos nessa vida? Como aqueles tripulantes, desesperados, sem nenhuma esperança, ou como um verdadeiro servo de Deus, como foi o apóstolo Paulo, confiante na graça e na providência de Deus. Que Deus nos ensine, irmãos, através da sua palavra, e assim caminhemos confiantes naquele que começou boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.